Esses terroristas eram o único alvo da operação. Os homens visados não eram políticos legítimos, diplomatas ou representantes. Eles eram os mentores do terror. Eles orquestraram o massacre de 7 de outubro, assassinando civis, sequestrando crianças, estuprando mulheres, exterminando comunidades inteiras. Enquanto a fumaça ainda estava subindo do terrível e brutal massacre, mesmo com o ataque terrorista ainda em andamento, os principais líderes do Hamas no Catar apareceram ao vivo na televisão, transmitindo orgulhosamente e abertamente sua celebração e regozijo. Eles clamaram por sangue, não por paz. Eles promoveram o terror, não a negociação, e o terror não parou. Há poucos dias, no cruzamento de Ramot, em Jerusalém, terroristas do Hamas abriram fogo contra um ponto de ônibus lotado de crianças e adultos. 6 pessoas inocentes foram assassinadas, entre elas um jovem de 25 anos que havia imigrado da Espanha, recém-casado e construindo seu futuro em Israel. Esses não são números. São vidas, famílias, futuros roubados. Quando os tiros cessaram, o ônibus e o chão ao seu redor estavam encharcados de sangue. É assim que o terrorismo se parece. Mães agarrando seus bebês. Um ponto de ônibus transformado em campo de batalha. Uma comunidade marcada em segundos. E que este conselho se lembre. Não pode haver imunidade para terroristas. O Hamas imediatamente elogiou os assassinos como heróicos e excepcionais, posteriormente assumindo total responsabilidade pelo ataque e chamando o massacre de pessoas inocentes de uma resposta natural. Não há nada de natural nisso. Isso é terrorismo puro e simples. Hoje, 48 pessoas inocentes ainda estão sendo mantidas como reféns pelo Hamas. Suas famílias vivem em dor diariamente. Já se passaram mais de 700 dias que pessoas inocentes estão presas sob o cativeiro do Hamas, 700 dias de crueldade e abuso. O Hamas os usou como moeda de troca, transformando o sofrimento deles em moeda de negociação. Mas deixe-me ser claro, não há imunidade para terroristas, nem para quem comete o terrorismo, nem para quem o permite. Israel concordou com a proposta de cessar fogo do presidente Trump. Estamos prontos para parar os combates, mas o Hamas se recusa. Eles mantêm o mundo esperando. Eles não têm pressa. Eles têm tempo, indiferentes ao sofrimento humano que sua demora causa. E quem sofre com essa recusa? Não são os líderes do Hamas que vivem no exterior, no Ritz-Carlton, em Doha. Eles não sofrem. Eles têm tempo. Mas e os reféns inocentes que definham lentamente em suas celas escuras e apertadas, e o povo civil de Gaza que está sendo usado cruelmente como escudo humano por terroristas? Desde o início, a estratégia do Hamas tem sido esconder suas armas entre civis. Eles escondem foguetes em escolas, centros de comando em hospitais e túneis sob casas. Eles colocam seu próprio povo em perigo e depois derramam lágrimas de crocodilo quando civis são feridos. Nossa luta é contra o Hamas, não contra o povo de Gaza, não contra o Estado do Catar. Israel continuará tomando precauções para proteger vidas inocentes. Essa é a diferença entre nós e aqueles que glorificam o massacre e o terror. Como na Bíblia, como Caim na Bíblia, que foi marcado pelo assassinato de seu irmão, assim também os líderes do Hamas estão marcados por seus crimes. Não importa onde eles se escondem, seja no túnel em Gaza ou em um hotel de luxo no exterior, a marca de Caim está sobre eles. Por tempo demais, os líderes do Hamas foram protegidos não apenas em Doha, mas também em Beirute, Teherã e outros lugares, desfilando como políticos e estadistas enquanto agiam como terroristas. Eles são tratados como celebridades, quando na realidade são comandantes de massacres e barbaridades. Esse falso disfarce de legitimidade lhes deu liberdade para se movimentar, comprar armas, para recrutar por meio de supostas redes humanitárias e espalhar propaganda em plataformas internacionais que deveriam tê-los rejeitado. Não há santuário para terroristas, nem em Gaza, nem em Teherã, nem em Doha.
Não há imunidade para terroristas. E ainda assim, aqui neste Conselho, alguns membros optaram por dar legitimidade ao Hamas, até mesmo proteção. Israel não fará isso. Nós agiremos contra os líderes do terror onde quer que estejam escondidos. Senhor Presidente, ouvimos hoje neste Conselho alegações sobre uma violação da soberania territorial do Catar. Mas é preciso perguntar, onde estavam essas preocupações quando a soberania foi violada pelo próprio terror? Enquanto eles orquestram massacres e ataques terroristas. A história não será generosa com os cúmplices. Ou o Catar condena o Hamas, expulsa o Hamas e leva o Hamas à justiça, ou Israel o fará. Senhor Presidente, o mundo já enfrentou momentos como este antes. Hoje, o mundo relembra os devastadores ataques terroristas de 11 de setembro. Aquele dia trágico, assim como o 7 de outubro para Israel, foi um dia de fogo e sangue. Após o 11 de setembro, os países que defendem a liberdade, a igualdade e a democracia neste Conselho permaneceram lado a lado. 2 semanas depois, este Conselho adotou a Resolução 1373. Ela dizia claramente: nenhum Estado pode abrigar terroristas, nenhum Estado pode financiá-los. Nenhum Estado pode lhes oferecer refúgio seguro. Exorto todos vocês a lerem esta resolução. Qualquer governo que o faça está violando as obrigações vinculativas deste Conselho. Esse princípio já era claro naquela época. Ele deve ser mantido hoje. E quando Bin Laden foi eliminado no Paquistão, a pergunta feita não foi: por que alvejar um terrorista em solo estrangeiro? Ninguém fez essa pergunta. A pergunta foi: por que um terrorista recebeu abrigo, afinal? A mesma pergunta deve ser feita hoje. Não houve imunidade para Bin Laden e não pode haver imunidade para o Hamas. E ao enfrentar o terror, a história mostra que membros deste Conselho fizeram exatamente o mesmo. De 2014 a 2022, a França, uma potência europeia, atacou grupos terroristas no Mali, Chad, Burkina Faso e Mauritânia, países localizados na região do Sahel africano. Em 2014 e 2015, o Reino Unido realizou ataques aéreos no Iraque e na Síria contra o ISIS. Então eu pergunto, se essas ações foram justificadas naquela época, por que Israel é alvo agora? Por que as alegações de soberania são invocadas apenas contra Israel e ignoradas quando outros agem para se defender? O sangue israelense vale menos? A pergunta a se fazer não é por que Israel mira os mentores do terror, mas por que eles são protegidos no exterior, enquanto reféns passam fome em cativeiro e os habitantes de Gaza continuam a sofrer. A luta de Israel não é apenas de Israel. É uma luta de todos que acreditam na democracia contra aqueles que cultuam a morte e a violência, luz contra a escuridão, civilização contra a barbárie, justiça contra o terror. Continuaremos até que os reféns estejam livres, até que nosso povo esteja seguro e até que o terror não possa mais encontrar refúgio em nenhum canto do mundo. Porque não há e nunca haverá imunidade para terroristas. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao representante de Israel pela declaração.